Olá, tudo bem? Paz do Senhor Jesus Cristo para você. Mais uma vez, chegamos aqui pelo nosso canal do Grupo de Oração Esperança Brasil. Eu me chamo Pastor Gilvan Marques e quero a partir de agora levar para você versículos que vão te ajudar a pregar, desenvolver a palavra de Deus de uma maneira singular. Fica comigo neste vídeo, porque até o final deste vídeo você vai estar aí aprendendo a desenvolver o seu lado de pregador ou pregadora. Já quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixar o seu like, deixar aí o seu comentário, convide outras pessoas para também estarem conosco aqui neste canal. Muito grato aí a você que de certa forma tem ajudado este canal a crescer. Que Deus possa recompensar sua vida com ricas bênçãos dos céus. Dito isso, vamos para o que interessa, o versículo de hoje, para que a gente possa aprender como pregar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está unido com Cristo é uma nova criatura. Acabou-se o que era velho e chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transformou de inimigos em amigos dele. E Deus também nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Aqui você aprende a pregar na prática e sem enrolação. Vamos direto ao versículo para que você saiba como explicar. Até porque, quando você está na frente do púlpito, diante da igreja, vai ter no máximo ali umas pequenas anotações para não se esquecer daquilo que você leu e de alguma coisa que você quer incluir dentro do seu sermão. O texto começa dizendo: quem está em Cristo é uma nova pessoa. Neste momento, a gente pergunta ao texto: que nova pessoa é essa? Ele se refere à sua vida passada, aquilo que você praticava no passado. Ou seja, o velho já deixa de existir e agora vem uma nova personalidade, um novo caráter cristão. Aquele que roubava, deixa de roubar. Aquele que usava de mentira, para de mentir. Aquele que se prostituía, para de se prostituir. Aquele que vivia infidelidade no casamento, para de praticar a traição. E por que isso? Veja que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Quando a pessoa está dentro da igreja, mas não muda o seu caráter, nem sua vida, essa pessoa ainda não está em Cristo. Ela está enganando a si mesmo. Veja que o texto ele é enfático. Aquele que está em Cristo, ele muda de vida, muda suas ações, atitudes. Ele não pratica aquilo que praticava mais. Enganar, ludibriar, trair, entende? Isso aí é passado na vida desta pessoa. Aquele que diz que está em Cristo, que é uma nova criatura, mas a sua vida ainda tem manchas do passado e ações que ele praticava no passado, essa pessoa precisa urgentemente levantar a mão novamente e aceitar Jesus como seu Salvador. Qual é a dica que eu deixo para você que vai pregar? Lembre-se de abordar o que é uma nova criatura, o que é uma nova pessoa. A nova pessoa aqui são as suas ações, suas atitudes que mudam. Um crente de verdade, ele não passa calote, não rouba, não trai, entendeu? Se ele fazia isso na vida passada, automaticamente ele muda da água para o vinho. Deixa totalmente a prática errada, porque isso não condiz mais com o seu caráter de nova criatura de cristão. O texto fala também que chega o novo.
O novo é a nova vida cristã que essa pessoa vai viver. Começar as boas práticas. Frequentar a igreja, visitar aqueles que precisam de uma palavra, levar o evangelho para amigos, conhecidos, pessoas que o conheceu quando ele vivia uma vida longe de Cristo. A prática do passado abandona os seus erros, não as pessoas. Não é porque eu me tornei cristão que eu vou deixar de ir na casa de um amigo porque não é crente. Não é porque eu agora estou na igreja que eu vou deixar de ir na casa da minha mãe, dos meus irmãos que não são cristãos. Esse não é o evangelho que Jesus ensinou, entende? O evangelho consiste em você mudar justamente você e não as pessoas. O evangelho ele faz uma transformação de dentro para fora, porque talvez você lembre que Jesus disse que não é o que eu levo para dentro de mim que me contamina, mas o que sai de dentro de mim é isso que me contamina. Então você vai anotando esses detalhes que uma nova criatura, uma nova pessoa muda as ações dele, não é das pessoas. Entendeu? O versículo 18 fala que Cristo, ele nos transformou de inimigos em amigos. Por isso que Deus manda que nós tenhamos misericórdia das pessoas. E às vezes você que é cristão não quer ter misericórdia daquela pessoa que está errando. Será que você não lembra que um dia você errou? Será que também você não consiga lembrar aí na sua mente que você também já foi inimigo de Deus quando não conhecia? São esses detalhes que você precisa extrair do texto para pregar. E como é que eu faço isso? Falando para as pessoas que estão me assistindo ali na igreja, dizendo para eles o seguinte: gente, quando nós não éramos cristãos, também praticávamos aquilo que era contra a lei de Deus. E nem por isso Deus não nos rejeitou. Sejamos tolerantes com aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor e aqueles que não o conhecem ainda. Quantas pessoas querem trazer quem não é cristão com uma palavra dura ou, quem sabe, falando aquilo que não convém. Se você foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, então lembre-se, também era um inimigo. Estava no lugar que hoje essa pessoa está. Aquele que bebe, aquele que pratica os ocultismos, aqueles que estão aí militando no mundo e não querem saber de Jesus. Por isso são pessoas que ainda não enxergaram a luz. É preciso que você mostre a essas pessoas o caminho da luz. E o texto ele está nos dizendo isso aí, para que a gente tome cuidado na hora de fazer pré-julgamentos das pessoas, porque Jesus ele não aceita isso. O texto diz que nós também éramos inimigos de Deus. E Deus ele usou de misericórdia para comigo. Eu não gostei, que eu também use de misericórdia com aquele que está longe do evangelho, com aquele que ainda não ouviu falar de Jesus, ou se ouviu, não prestou atenção, que talvez alguém tenha falado de uma maneira errada, entendeu? Lembre-se disso na hora que você estiver pregando. Quando você dirigir-se ao pecador, dirija com carinho, com respeito. Um dia você também esteve lá naquela situação. Não é o fato porque eu conheci Deus que eu sou melhor do que os meus irmãos. Claro que não. Sou um ser humano como qualquer outro. O fato de eu ter chegado na luz significa que Deus justamente quer me usar para que eu vá buscar aqueles que estão nas trevas. Sabia disso? Veja o que é que o texto diz. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros sejam amigos dele. O que é que Deus está falando? Ele outorgou aos seus filhos o direito de pregar, de ir lá e resgatar aquelas pessoas que estão sem conhecer ainda o amor de Deus. É necessário você compreender o texto para que você possa pregar ele com clareza. Vai falar para a igreja, gente, Deus mandou com que todos fossem lá e
pegasse na mão dessa pessoa e pregasse a ela, mostrasse que com o seu exemplo, Deus também quer fazer a mesma coisa na vida daqueles que ainda não o conhecem. Veja se não é isso que o texto está falando. Tenho dentro de mim a responsabilidade de atrair para o Evangelho aquele que ainda não conhece Cristo, que não ouviu falar que a salvação só vem por intermédio de Jesus. É isso que o texto está falando aqui. Se eu começar a entender isso aí, falar da maneira que está o texto, as pessoas vão compreender, a igreja vai se alimentar e muitas pessoas que não sabem como pregar vão aprender com esse texto e pregar como eu estou te dizendo. Levar o Evangelho àquele que sofre, aquele que está afastado dos caminhos de Deus. Entendeu? Esse é o caminho. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, aprenda a trazer esse texto agora para aplicar na sua vida e para a igreja. Gente, o que é que Deus está dizendo com isso? O que é que Ele quer falar para o seu povo? Ele quer dizer que aquele que aceitou Jesus, agora, a prática dele é diferente. Eu aceitei Jesus Cristo, minha vida agora é dele. Eu não posso mais viver uma vida com um pé dentro e um pé fora, dizendo que sou cristão, mas com minhas atitudes negando, para que a igreja possa aplicar, porque a aplicação do texto é de fundamental importância. Olha como aplicar o texto. Deus, Ele nos transforma de inimigos em amigos com um objetivo. Eu ir lá, restaurar a minha mãe que não é crente, meu pai que não é crente, meu vizinho que não é crente, minha vizinha que ainda não aceitou Jesus. Então, quando você faz essa aplicação, as pessoas vão compreender melhor o texto e vão colocar aquilo em prática. Porque só ouvir e não compreender e não fazer, não vai adiantar de nada. Você vai dizer para a igreja, vá lá e faça isso agora. Convide alguém. Você também foi chamado de inimigo para amigo de Deus e recebeu a ordem de ir lá e fazer outros inimigos em amigos de Deus. Amém? Fazendo isso aí, a igreja vai entender e vai fazer aquilo que eles acabaram de ouvir. E esse é um dos segredos daqueles que pregam bem. Amém? Então, se você chegou até o final desse vídeo é porque você tem vontade de desenvolver a arte de pregar. Pregar é uma ordem de Deus para todo aquele que o aceita. Faça isso. Comece pregando para a sua família com o seu exemplo. Não tem pregação melhor do que o nosso exemplo. E não esqueça, você que não é inscrito aqui no canal, de se inscrever, comentar nesse vídeo, deixar aí o seu like, compartilhar com aquele que é novo na fé e deseja aprender a pregar. Obrigado mesmo de todo o coração. Deus abençoe você poderosamente e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica na paz do Senhor e até lá.